Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão todos? Muita saudade de vocês. Nosso abraço virtual apertado aí para vocês. Que vocês estejam bem junto aos seus familiares, se cuidando, cuidando dos seus, nesse ano tão desafiador e de tanto aprendizado. Que possamos aproveitar esses instantes aí, mesmo virtualmente, para manter a sintonia com essa nossa casa que comemora esse mês 21 anos de existência e de fundação. E nós aqui também passando para poder fazer a nossa homenagem também de agradecimento pela oportunidade de trabalho, de acolhimento a nós e a nossa família e dando sequência às palestras comemorativas. Eu gostaria de convidar a vocês a fazer uma reflexão sobre o tema Jesus no Lar. Olha aí que interessante, nesse momento de distanciamento que a gente não pode estar indo na casa espírita, não pode estar saindo, que tal receber a visita de Jesus em nossa casa, em nosso lar? E será que se ele lá chegando ou aqui vindo, nós estaremos esperando por ele? Ele vai achar alguém lá? Vai achar alguém aí na sua casa? Se ele fizer essa visita? Ou será que vamos ser pegos de surpresa, como Zaqueu, que nem esperava por uma visita tão ilustre e de repente pernoitou Jesus na casa dele? O que será que ele pensou naquele momento, né? Desce, Zaqueu, é necessário que hoje eu pernoite na sua casa. Será que ele pensou? Como é que será que tá lá? Meu Deus, será que tá bagunçado? Será, apesar de ser um homem de posses, que tipo de preocupação será que ele teve naquele momento de tal surpresa, né? Será que vamos ser surpreendidos também com essa visita? Conta-se que um famoso artista do século XIX, um pintor inglês, fez uma obra muito interessante, que até hoje é muito significativa quando a gente olha assim a imagem, né? Ele pintou Jesus parado em frente a uma casa muito simples e é como se fosse batendo a porta. Esse quadro à época ficou muito famoso, rodou por todo o país, ficou conhecido como a luz do mundo. E apesar de muitas pessoas admirarem e falarem da obra, elogiarem, certa feita um crítico observou por alguns minutos aquela belíssima obra e aí chamou o pintor e falou para ele: Olha, amigo, eu reconheço que essa obra realmente é belíssima, mas ao meu ver tem um defeito. E aí o pintor: Um defeito? Como assim? Sim, porque Nosso Senhor está parado aí, frente à porta, como que perguntando se tem gente lá dentro, querendo saber se tem alguém para recebê-lo, e até ameaçando bater na porta. Só que mesmo que ele quisesse entrar, não tem maçaneta nessa porta. Você esqueceu da maçaneta. Não tem nem fechadura. Como é que ele vai entrar? E aí o pintor deu aquela respirada, como que a quem muito esperasse a pergunta e teve a oportunidade de responder. Falou: Meu amigo, essa porta é a porta do coração. Ela só abre pelo lado de dentro. E olha que bela situação, né? Que bela resposta. E na certeza que todos nós já abrimos essa porta do nosso coração para que Jesus adentre, por que também não estender aos nossos familiares um momento de recolhimento, em que o Senhor também bate a nossa porta e espera que nós o convidemos a entrar, como ele mesmo diz: Eis que bato a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta para mim, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha que maravilha. Já pensou? Reviver aos tempos da casa de Simão Pedro, que ele também frequentava, pernoitou lá por muito tempo. Aliás, ele que, vamos dizer assim, inaugurou o primeiro evangelho no lar. Vocês sabiam disso? Alguns de vocês tenho certeza que sim. E aquele que quer confirmar pode buscar lá no livro Jesus no Lar, pelo Espírito Neio Lúcio, Psicografia do Chico, o primeiro capítulo está lá. Diz que numa noite de muitas estrelas, uma noite calma, a conversação na casa de Simão Pedro
já fugia assim, a prosa já não estava muito boa, estava fugindo muito assim do que era uma conversa produtiva. E aí Jesus, percebendo a situação, pega as escrituras, pensa um pouco e chama Pedro. E diz: Pedro, o que faz um pescador antes de levar os peixes ao mercado para negociar? E aí Pedro, meio surpreendido com a pergunta, falou: Senhor, ele precisa selecionar, escolher os melhores peixes, para que aí sim ele possa ir negociar. Jesus sorriu e perguntou também: E o oleiro? O que ele faz antes da construção do vaso? E aí Pedro: Mestre, ele calmamente vai trabalhando o barro até que chegue na forma do vaso que ele bem quiser. E o carpinteiro, Pedro? Como ele precisa trabalhar essa madeira, afetuando a madeira da forma que ele, no formato que ele já visualizou na mente, porém precisa fazer com que ela se torne o que ele pensou. Como ele faz esse processo? E Pedro: Mestre, ele vai precisar de ferramentas. Vai ter que ter se afeiçoar às ferramentas para que dela também consiga tirar o máximo, para que ele consiga fazer ali, executar o que ele tem em mente. E aí Jesus então sorri e diz: Sim, Pedro, assim também é o nosso lar. Precisamos selecionar as nossas conversas, precisamos trabalhar com calma os sentimentos daqueles que convivem juntos e precisamos estar atentos às ferramentas que o Senhor também coloca em nossas mãos. A paz do mundo começa, Pedro, debaixo do telhado que nos acolhe. E assim como a tua mesa recebe o pão e esse pão passa a ter um lar em cima de tua mesa, o Senhor também proporciona o alimento de cada dia para que você possa alimentar o corpo. E por que não então, Pedro, fazer uma sementeira do bem, proporcionando a paz, a felicidade, trazendo alegria aos corações e elevação ao pensamento? Então, naquele instante, Jesus abre as escrituras e começa a ler os textos, dando oportunidade depois para que cada um pudesse passar a sua impressão. Está ali então instaurado o primeiro evangelho no lar, pelo próprio Jesus na casa de Simão Pedro. Então, meus irmãos, Joana de Ângeles Espírito, Joana de Ângeles, ele, no caso, ela faz ali uma colocação sobre convidar Jesus para permanecer um pouquinho que seja em nossa casa, através da prática do Evangelho no lar. Então, nesses tempos de distanciamento, nesses tempos de afastamento que nós não estamos podendo ir à casa espírita, vamos abrir as nossas portas do coração, da mente, para que Jesus possa adentrar, para que possa ficar conosco à mesa, pelo menos que seja uma semana, valorizando esse momento em família, com textos de edificação espiritual, aquele momento em que você para as suas atividades na família, faz a tua prece, leva uma prece a Deus, dando abertura aos benfeitores amigos, para que eles possam também nos ajudar a passar por esse momento. Aliás, na questão 660 do Livro dos Espíritos, os amigos espirituais, benfeitores, ressaltam isso. Né? O Kardec pergunta se a prece torna o homem melhor. E eles respondem que sim, porque aquele que ora com fervor, aquele que ora com confiança, com sinceridade, Deus o apoia, enviando os bons espíritos para que eles possam passar por momentos de dificuldade, de tentação, momentos de desafio. Então, vamos valorizar esse momento. Se porventura você ainda não faz com a sua família, pense no assunto porque vale muito a pena. Não conseguimos imaginar o que se passa de fato no momento do Evangelho quando a gente reserva esse momento, esse tempo para se dedicar a essa leitura,
para se dedicar a essa transformação de ambiente. Daí, nossa preocupação não precisa ser de como a casa vai estar para receber o anfitrião, pelo menos não a material, mas a mental, porque a gente aceitando que Jesus venha, ele já sabe como estamos, ele já sabe das nossas dificuldades, dos nossos desafios. Afinal, ele disse que veio justamente para os doentes, não veio para os sãos. Então, dentro dessa condição, ele já sabe das nossas necessidades. Ele só precisa que deixemos que ele adentre, para que aí possa transformar, fortalecendo os nossos laços familiares, nosso amparo, nossa proteção. E aí, daqui a pouco, aquele evangelho no lar passa a expandir do lar para as ruas, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país. Como as pequenas fontes luminosas que se unem em torno do pensamento elevado no momento adequado. No livro Os Mensageiros, vocês podem procurar depois, tem um capítulo que fala do culto no lar, onde vamos encontrar uma casa que funciona até como ponto de encontro das entidades iluminadas. Então, eu acho muito interessante e muito emocionante, né? Na casa de Isidoro e Isabel, desculpa, Isidoro já é desencarnado, mas por conta dos trabalhos que realizou, da dedicação, mereceu permanecer por ali, em sua residência, apoiando os benfeitores amigos que lá já trabalhavam, porque a casa dele foi transformada no santuário de bens de tal forma que virou ali ponto de encontro das entidades luminosas, sendo considerada até a oficina de trabalho dos benfeitores amigos. Então, quando eles tinham alguns tipos de trabalho para realizar, eles se encontravam lá na casa de Isidoro e de Isabel. Quando eles tinham, por exemplo, André Luiz estava fazendo viagem da colônia Alvorada, desculpa, da colônia de Nosso Lar, para chegar até a Terra. E muito cansado pelos caminhos que ele teve que tomar, ele mais outro benfeitor, Aniceto, mas também o outro companheiro Vicente. Vocês procurem lá, vale a pena, uma leitura muito gostosa de ler e que vai trazer muitos ensinamentos também. Sobretudo nessa parte da atuação dos benfeitores amigos, quando nós abrimos esse campo. E André Luiz se espanta pelo tanto de entidades luminosas que há naquela residência humilde, mas que parece tanta paz. Foi um trabalho de construção que o casal fez para que futuramente os benfeitores pudessem utilizar ali como ponto de encontro. Então, na hora do Evangelho, é muito interessante o respeito que esses benfeitores têm, porque eles param todas as atividades que eles estão exercendo ali naquele momento para prestar atenção na leitura, desde a parte da hora da prece inicial, feita pela jovem, a filhinha mais nova, e depois, posteriormente, a leitura, feita pela irmã mais velha, e curiosamente, assim como deve acontecer nos vossos lares, aberto a página aleatoriamente, né? Alguns preferem que se abra aleatoriamente, outros vão lendo a continuação, mas no caso do evangelho lá da casa da Dona Isabel, ela abriu aleatoriamente e André Luiz fala que o próprio Isidoro parou na página que seria o foco de estudo daquela noite. Então, um fato muito interessante é que na hora da leitura da interpretação, não foi o Isidoro, foi um outro amigo espiritual de hierarquia mais elevada que deu a interpretação espiritual do texto. E muito interessante, o Aniceto fala para André que enquanto os espíritos, os benfeitores que estavam lá, que já tivessem mais ou menos a sintonia do amigo espiritual que estava fazendo a interpretação, iriam ter a explanação dele através da mente do próprio benfeitor espiritual. Aqueles que estivessem em sintonia um pouco mais baixa
iriam escutar a interpretação do texto pela boca da própria Isabel, que no caso é como bem acontece nas nossas casas. No período em que fazemos o nosso Evangelho no lar, os benfeitores estão ali acompanhando, estão ali aplicando passe em nós e nossos familiares, estão ali também desfrutando desse momento. Porque o próprio Jesus disse: onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu também estarei. Então é um momento de reflexão, de estudo, de união, de estreitamento de laços, de fortalecimento de laços e também de amparo. Porque André Luiz também nessa passagem do texto ele diz, do livro dos Mensageiros, ele conta que algumas entidades, no caso da história que ele vem contando, né, algumas entidades quiseram até entrar na casa, algumas entidades que, vamos dizer assim, com vibrações menos dignas, quiseram adentrar a casa e não puderam adentrar devido à proteção e amparo da espiritualidade maior, porque ali gera uma oficina de bênção. Ali gera um ponto de encontro de corações iluminados. Então, companheiros, precisamos valorizar esse momento em família, precisamos já fazer disto um hábito, porque várias outras famílias também fazem esse evangelho no mesmo horário, né? Sabemos disso pela nossa casa, temos nesse momento de pandemia nosso evangelho online, mas também temos o evangelho que é feito em outros horários, né? Cada um vai adequando conforme a tua dinâmica de casa, mas o importante é não deixar de fazer. Seja sozinho, momentaneamente, sozinho, né? Fisicamente, porque nunca estaremos sozinhos. Mas dificuldades vão aparecer no começo, para quem ainda vai começar, para quem está pensando, insista, vale muito a pena mesmo, tá certo? Nossa fala hoje, nosso compartilhamento de conhecimento seria realmente em torno disso, reforçando essa preciosidade que é a prece. Se a prece individual já tem um poder inimaginável de alcançar as alturas, quando ela é feita com sinceridade, imagine sua prece coletiva. Né? Nessa mesma obra dos Mensageiros, o benfeitor Alfredo relata um fato muito curioso e muito interessante também a respeito dessa prece coletiva. Ele diz que na época da Segunda Guerra Mundial, alguns espíritos encarnados precisavam também de amparo, inclusive nosso aqui no Brasil. E ele foi convidado a fazer esses resgates também lá naquela parte do planeta. E foi muito interessante o relato dele. Ele diz que realmente quando eles apareceram lá no, no local da guerra, ficaram surpreendidos porque realmente eram bombardeios terríveis. Só que dentro desses bombardeios terríveis, eles perceberam um, um lugar meio que iluminado, como se fosse um farol. E os raios de luz eram tão intensos que varava assim o céu. E o chefe da expedição, o espírito responsável lá nessa ocasião, pediu para que eles ficassem lá próximos, né? Fossem, na verdade, buscar abrigo lá naquele farol. E aí, Alfredo diz que se surpreendeu, porque apesar de parecer um lugar abandonado, dentre as ruínas provocadas pelas bombas, corajosos cristãos estavam lá, fazendo prece, orando e cantando hinos. E aos olhos humanos encarnados, eram só eles, mas aos olhos espirituais, eram através das vibrações emitidas por eles que estavam gerando aquele farol e aquelas luzes que cortavam o céu. E diz que foi uma cena tão emocionante que aquela pessoa que estava ali cantando e orando lia sobre Paulo e sobre Silas, falando dos cânticos que os dois faziam à meia-noite, e o ambiente se tomava de luz, de radiação maravilhosa. E o chefe da expedição disse que a equipe espiritual que eles tinham que assistir
e de pé aqueles corajosos cristãos. Porque assim como aqueles primeiros mártires, eles também estavam tentando transformar a psicosfera daquele ambiente no momento de dificuldade. Então, que possamos também auxiliar através das nossas preces, das nossas vibrações, do nosso evangelho, que aparentemente é muito simples só para a nossa família, mas que na verdade são focos de luzes também. E quando juntamos com outras famílias, orando e fazendo a prece no mesmo horário, imagina que cada foco de luz em cada residência vai tomando proporção e vai ganhando a rua e vai se expandindo, como falamos anteriormente. Daqui a pouco estamos aí, aproveitando a oportunidade de, através de pequenos gestos mais significativos, estarmos também ajudando de alguma forma a mudar a psicosfera do nosso planeta nesse momento tão difícil. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos incentivar e nos achar em casa à medida que ele for fazer a visita, por ele ou por seus representantes, que são os benfeitores amigos. Espero que tenham aproveitado. Nos baseamos no livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, no livro Os Mensageiros e no livro dos Espíritos. Depois, se vocês quiserem estudar, fiquem à vontade, que são leituras que valem muito a pena. Então, meu abraço fraterno, um beijo no coração de todos, parabéns, Centro Espírita Irmã Clara, que com certeza é um dos maiores faróis aqui próximo do nosso bairro, juntamente com outras casas que fazem o seu trabalho com muito respeito, que possamos unir nossos corações nesse momento de grande desafio. Que assim possa ser, permaneçam com Jesus, se cuidem e um abraço fraterno.